Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é mais um study vlog aqui no canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Tamires, eu sou vestibulanda, eu tô estudando pra passar no vestibular, vou fazer Enem, vou fazer FUVEST e eu tô mostrando esse processo de estudos pra vocês aqui no canal. E no vídeo de hoje é mais um vídeo desse tipo, então eu vou mostrar um pouquinho de como eu estudo, como funciona essa minha rotina de estudos. Nesse dia em específico eu acordei às 5 horas da manhã e, gente, tava simplesmente 7 graus, tava muito frio. Então, enfim, foi um pouquinho mais difícil, confesso, mas eu consegui levantar, fiquei bem feliz, né? A questão da disciplina, isso é muito importante. E aí, eu já fiz os meus cuidados básicos e comecei os meus estudos. Estava abrindo aí o caderno, colocando na aula, me preparando para começar a estudar. Eu peguei o meu fone, geralmente eu uso, né? Porque outras pessoas estão dormindo, minha irmã tá dormindo no meu quarto, então eu gosto de usar para não atrapalhar. E eu deixo só essa luz, essa luminária, bem pequenininha para conseguir enxergar e assim fica bem tranquilo. Ela ilumina bastante, eu deixo ela virada para a parede, então fica um pouco mais fácil. E já vou iniciar os meus estudos, já peguei os materiais, eu escolhi a cor azul para fazer a anotação hoje e ia começar a estudar. Tava começando a ver a aula e a matéria de hoje era biologia, eu ia começar com biologia. Vamos conversar um pouco sobre a disciplina? Na minha visão, a disciplina é uma das coisas mais importantes para você desenvolver, para você ter ali durante sua rotina de estudos, que para quem não sabe o que significa ou não conhece exatamente o termo, é basicamente quando você cria a capacidade de manter uma ação independente ali do que aconteça, se você tem preguiça, se você não tem preguiça, e surge isso a partir de um hábito. Então, quando você realmente consegue ter um hábito, você começa a fazer as coisas meio que independente ali do que aconteça. Ah, hoje eu tô com preguiça, então não vou fazer. Não é assim. Quando você adquire a disciplina, você realmente entende que você tem um objetivo futuro e que para você chegar naquele objetivo, você precisa abdicar de algumas coisas agora no presente, sabe? Por algo ali maior que você tem, por uma meta, por uma coisa que você quer alcançar. Então, a disciplina é uma coisa muito importante durante os estudos, porque com ela fica muito mais fácil de você ter foco, de você conseguir realmente ter disposição, por exemplo, de levantar ali 5 horas da manhã, que foi o horário que eu levantei nesse dia, mesmo com o frio. Com a disciplina fica muito mais fácil, sabe? Então, é uma coisa que eu consegui desenvolver nos últimos anos, assim, tem me ajudado muito. Então, por isso que eu sempre falo aqui no canal sobre isso, sempre recomendo que vocês desenvolvam. Não é um processo fácil de você desenvolver, não é uma coisa que realmente é fácil de você abdicar de uma coisa que você quer agora, de um desejo que você tem agora, por exemplo, eu queria ficar dormindo mais, por exemplo, ou coisa do tipo, mas é um processo que é muito recompensador, que vale muito a pena, porque a disposição que você tem, o foco que você tem e realmente fazer aquilo que você quer, sabe, almeja tanto, é realmente muito gratificante.
E é claro, gente, que eu falei dessa definição da disciplina para vocês, expliquei um pouco mais da importância dela para vocês, mas uma coisa que eu quero deixar muito claro é que muitas vezes nós vamos ser imprevistos, nós vamos ter coisas que realmente vai sair ali da nossa rotina e é algo normal e tá tudo bem, sabe? Nós temos que aprender a lidar com isso. É claro que são coisas urgentes que realmente não tem como mudar. Nossa, hoje eu não vou poder estudar porque eu tenho um exame, por exemplo. É claro que isso é uma coisa que vai acontecer, é normal e assim, não tem como evitar, sabe? Você não deve ficar triste, estressada e tipo, nossa, realmente aconteceu uma coisa muito drástica, porque é uma coisa normal de realmente acontecer. Então, assim, é óbvio que isso está na nossa rotina, realmente acontece, tem nossos imprevistos, a vida realmente não é exatamente como a gente quer, como a gente planeja, mas manter essa constância nos dias que a gente não tem nada assim de imprevistos ou coisas parecidas, nós devemos manter a disciplina naquilo que a gente está focado, no nosso foco principal ali, na nossa meta, no nosso objetivo realmente futuro. Isso é muito importante, sem ficar usando desculpas, sem ficar criando coisas ali no meio do caminho para parar de fazer aquilo, parar de manter o foco. Então, isso é muito importante para realmente a gente conseguir chegar naquilo que a gente almeja, na nossa meta e tudo. E, gente, isso vale para tudo na nossa vida, não é só para os estudos, tá? Então, até mesmo no cristianismo, na nossa fé, nos nossos devocionais, isso é muito importante. Nós termos aquela disciplina de mesmo estar sem vontade de orar, estar sem vontade de ler a Bíblia e tudo isso. É muito importante que a gente continue com essa constância, porque uma hora a intimidade vai surgir e tudo vai fluir, sabe? É muito importante que nós levamos isso em consideração, até que nada mais importe realmente na nossa vida e que o Senhor seja o centro da nossa vida. Então, isso é muito importante, nós mantermos as constâncias, determinado realmente naquilo que nós acreditamos, mesmo que as circunstâncias não estejam muito positivas, mesmo que as coisas não estejam como você quer que esteja, o Senhor está cuidando de tudo, sabe? Então, quando a gente faz a nossa parte, o Senhor realmente nos ajuda e realmente faz a vontade dele sobre as nossas vidas. Isso é muito importante. Então, quando eu falo que a disciplina ela é importante, não é só para uma área da nossa vida, e sim para todas elas, tanto para o trabalho, quanto para o estudo, quanto para o devocional, academia, enfim, para tudo. Realmente é uma coisa que ajuda em várias áreas da nossa vida. Falando um pouco agora do que eu estava fazendo, eu falei um pouco para vocês do assunto de disciplina, que é muito importante e também inclui aqui nesse study vlog no que eu estava fazendo nesse dia, mas especificamente eu estava estudando biologia, como eu falei no início do vídeo para vocês. Eu estava estudando embriologia e, gente, não sei se eu já comentei em outros vídeos aqui no canal, mas eu tenho gostado muito de estudar biologia, porque é uma área que nós estamos incluídos, né? Fala do corpo humano, fala dos animais, fala das plantas, fala de muita coisa que nós vemos no nosso dia a dia, de coisas que realmente estão na nossa rotina. Então, assim, eu tô achando muito interessante, sabe? Porque eu tô vendo na prática muitas coisas que eu tenho estudado. Então, por exemplo, sobre as plantas, fotossíntese, eu vejo, sabe, as plantas, as árvores, tudo isso, e eu já imagino o conteúdo. Então, é muito legal. E também ajuda na fixação. Então, eu tô gostando bastante. Eu tinha já finalizado, tava fazendo o título pra terminar mesmo, né? Porque eu gosto de fazer o título no final. Então, era isso que eu tava fazendo.
Sim, gente, eu tinha errado o título, por isso que eu coloquei esse post-it, já foi resolvido o problema. É o que eu falei pra vocês anteriormente, não deixar que as coisas rotineiras, que os imprevistos parem a gente, parem realmente do nosso objetivo. Então, por exemplo, eu errei o título, então vou jogar a anotação fora. Não, porque não é isso que importa, sabe? Realmente tem um objetivo melhor de eu ter feito essa anotação, tem um objetivo maior realmente, que é eu aprender o conteúdo. O título ter ficado errado não vai mudar o fato de eu ter aprendido o conteúdo. Então, assim, eu tentei resolver da maneira que eu podia e é isso. E aí eu já estava começando a fazer os exercícios, que na minha visão é uma das partes mais importantes, porque você realmente pratica aquilo que você estudou e realmente estimula o seu cérebro a lembrar realmente o que você estudou, sabe? É uma forma de estudar, de revisar, de entender o conteúdo de forma muito ativa. Então eu gosto bastante de estudar dessa forma e eu estava fazendo as questões. Eu uso esse aplicativo, o nome é estuda.com, para quem sempre me pergunta nos vídeos, e eu vou deixar o link dele aqui na descrição desse vídeo para caso vocês queiram assinar, queiram usar e tudo mais. Eu uso há mais de 2 anos e assim, me ajuda muito. Então, recomendo demais para vocês de utilizarem, porque já tem tudo separadinho lá no aplicativo, sabe? Por conteúdo, então é muito legal. Como eu já tinha terminado de estudar todo um conteúdo, visto aula, feito alguns exercícios, eu resolvi dar uma pausa. Então eu fui tomar meu café da manhã, porque eu tinha acordado bem cedo e não queria comer naquele horário, né? Então por isso que eu estudei uma matéria, dei uma pausa para depois estudar outra. E aí eu peguei um café e comecei a planejar o meu dia. Eu planejo sempre antes de iniciar a maioria das coisas do meu dia, né? Eu tava estudando um conteúdo antes, na verdade, de planejar o meu dia neste dia. Mas se você assistir os meus outros vídeos aqui do canal, você vai ver que uma das primeiras coisas que eu faço logo que eu acordo é planejar o meu dia. E nesse dia não foi diferente, né? Eu só fiz uma coisa antes, uma tarefa, e já comecei a organizar tudo que eu precisava fazer. Eu gosto muito de fazer isso, porque fica muito claro na minha cabeça o que eu preciso fazer, o que eu preciso executar, sabe? Isso é muito importante. Então, assim, já é um hábito pra mim fazer isso. E logo em seguida, eu fui fazer meu devocional. Também é a parte mais importante do meu dia, sem dúvida, sabe? É o momento que eu realmente tiro ali pra ter um relacionamento maior com Deus, pra realmente ter aquela paz de estudar a palavra dele, sabe? Eu realmente gosto muito.
Para finalizar os meus estudos do dia, eu tava fazendo minha redação da semana. Eu sempre faço toda semana uma redação. Uma semana eu faço ela e na outra eu faço uma reescrita da que eu tinha feito, entendeu? E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem um like, se inscrevam no canal, comentem o que vocês acharam. E tchau, até o próximo.